Der Tod kann Rappen und Schimmel reiten, der Tod kann lächelnd im Tanze schreiten, er trommelt laut, er trommelt fein, gestorben. Prisão na dieta de Worms, e os nobres europeus estavam vendo no século XVI a cada vez mais a ascensão da burguesia como classe rica. Vão vendo a decadência moral do clero, infelizmente, nesse período, e vão percebendo que estão ficando para trás na marcha da história. Então, como vencer os burgueses e se livrar das imposições da cruz que os próprios religiosos não estão praticando? Fabrica-se um cristianismo sem cruz. E Lutero, então, incentiva o confisco, o roubo das propriedades eclesiásticas. Diz para esses nobres que eles podem se salvar e podem ir para o céu sem precisar praticar a moral católica do casamento indissolúvel, da guarda dos pensamentos, da castidade, de evitar jogos, de evitar bebedeiras. Então Lutero dá um cristianismo sem cruz, uma adulteração. Centenário do nascimento de Lutero, a bem-aventurada Serafina Michel, ela estava passando numa noite, num local onde tinham essas festividades em honra do reformador, e de noite ela quer adorar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. As igrejas estão fechadas e é muito comum ter na Alemanha cidades com católicos e protestantes, e as igrejas luteranas, de um modo geral, conservam a arquitetura, ao menos exteriormente, neogótica. Então ela foi rezar diante de uma igreja protestante sem saber, e anjos lhe apareceram e disseram: não reze aqui, pois essa é uma igreja protestante. Veja o lugar em que Martim Lutero foi condenado ao inferno por causa de seu orgulho. Então ela viu demônios martelando um enorme prego na cabeça de Lutero, em castigo do orgulho. Orgulho que fez com que ele não aceitasse a direção espiritual, que poderia ter feito dele um grande santo e participado de uma reforma moral que era necessária no século XVI e que foi feita no Concílio de Trento, e que tivesse intercedendo por nós. Lutero se revoltou contra a igreja, saiu da Santa Igreja, propôs um cristianismo sem cruz, e o resultado, não a cruz sem Cristo, mas um inferno eterno, martelado na companhia dos demônios. O inferno que ele tanto temia foi a causa da sua perdição, porque ele não teve temor de Deus, mas ele teve pânico da misericórdia divina, fabricou para si uma nova religião, e as consequências estão tendo desde toda a eternidade. Lutero tinha pânico de Deus e não temor de Deus. Temia o inferno por amor próprio, e não obedecendo aos conselhos dos seus diretores espirituais, foi em pequenos passos, em pequenas ações, criando a sua ruptura com a Igreja Católica e levando milhões de almas para a heresia, por culpa sua. E dessas almas, teve que se apresentar diante de Cristo. Cristo que, como juiz, Lutero disse que seria um demônio, um fim miserável para um frade apóstata, bêbado, libertino e herege. Nessas férias quero convidar você a conhecer Lutero, o homem por trás das revoltas do século XX e XXI. Um frade agostiniano que viveu há 5 séculos atrás teve muito mais influência nas universidades e nas ideologias que viriam depois do que sobre os próprios protestantes. É admirável, mas Lutero não é tão luterano assim. Está surpreso com isso? Se inscreva, venha conhecer esse grande mistério no nosso curso de férias. Eu estou esperando você. Por exemplo, eu gostei do filme do Lutero.
Eu assisti já umas 2, 3 vezes, gostei. É um filme histórico, um filme bem feito, mas foi patrocinado pelos luteranos. E eu acho que faltou mostrar um pouquinho mais do que Lutero fez quando ele se aliou aos príncipes. Faltou. Mostra lá a matança dos anabatistas, daqueles que não queriam se envolver o Estado com a igreja, mas Lutero é colocado como uma vítima do processo, e não como alguém que falou, não, é bacana, é isso aí mesmo. Esse processo aí não está errado, não. Então, dá uma escondidinha nesse viés que eu achei que foi uma falha do filme. Eu disse já aqui no outro vídeo que os 4 teólogos predestinacionistas fatalistas, eles foram sangrentos. O Lutero, ele consentiu na morte de 120 mil pessoas. Lutero esteve ao lado dos camponeses e defendeu a causa deles. No seu livro Exortação à Paz, ele repreende os príncipes por explorar os camponeses. Do mesmo modo, pediu para os camponeses escolher o caminho pacífico que Deus seria com eles. Porém, teve de enfrentar o teólogo revolucionário Thomas Müntzer, um protocomunista que queria tomar os bens dos nobres e suas propriedades. Como resultado, castelos e mosteiros foram destruídos. Lutero viu o morticínio cometido pelos rebeldes, então ele escreveu contra as hordas salteadoras e assassinas dos camponeses. Nós estamos nesse momento no museu dedicado à revolta dos camponeses, que ocorreu aqui na Alemanha entre os anos de 1524 e 1525. O nome que se destacou, como todos sabem, nessa revolta foi o nome de Thomas Müntzer. Thomas Müntzer inicialmente foi um colega de Lutero, não exatamente um amigo íntimo, mas recebeu o apoio de Lutero para se tornar pastor em Zwickau. Mas logo depois desse período, ele começou a ser um crítico das ideias de Lutero, porque ele achava que Lutero não estava sendo radical o suficiente. Thomas Müntzer é um dos grandes líderes, não apenas desse movimento da revolta dos camponeses, mas do movimento dos anabatistas, ali no início da Reforma Protestante. Ele não tinha um real apreço pela Bíblia, ele achava que a verdadeira revelação era dada pelo Espírito Santo direto ao coração, e, baseado nessas ideias, ele defendia uma sociedade sem classes. Ele afirmava que os príncipes haviam sido dados, os governantes, por Deus, mas para que, num momento, eles fossem retirados. E eles deveriam ser retirados pela força do Espírito e pela mão do povo, pela mão dos camponeses. Então, ele pregava, literalmente, a revolta armada contra todos aqueles que tentassem impedir esse estabelecimento de uma sociedade sem classes. Era essa sociedade que o Espírito Santo estava implantando e através dos camponeses. Ora, se Lutero buscava uma evolução social, Thomas Müntzer buscava uma verdadeira revolução social. Ele fez um famoso sermão diante do irmão do príncipe Frederico Sábio, o eleitor da Saxônia, enviou para ouvir as ideias de Thomas Müntzer, o seu irmão João, que depois se tornou o príncipe eleitor da Saxônia, e ele faz um famoso sermão baseado em Daniel capítulo 2, se apresentando aos governantes como uma metáfora, uma espécie de Daniel, aquele que iria realmente libertar o povo da opressão dos governantes, ou, como na metáfora, o Nabucodonosor. O Thomas Müntzer, ao se colocar contra as ideias de Lutero, ele acaba se aproximando das ideias espiritualistas,
muito ligados aos anabatistas e também aos taboritas, os herdeiros de John Hus, que diziam que estavam recebendo iluminação direta do Espírito Santo e também pregavam essa luta armada. Ele absorve todas essas ideias e acaba aqui na cidade de Münchhausen, onde nós estamos agora, ele acaba liderando a famosa Batalha de Frankenhaus. Nós temos uma maquete aqui que mostra essa batalha, onde provavelmente 5.000 camponeses foram mortos. Nós sabemos também que Lutero escreveu inicialmente uma exortação à paz, como uma resposta aos 12 artigos escritos pelos camponeses da Suábia. E nesse texto ele solicita aos príncipes e aos camponeses que entrassem num acordo, né? É um texto de cores irenistas, mas quando ele percebe que as suas ideias não estavam sendo aceitas, quando ele percebe que as suas ideias teológicas estavam sendo utilizadas pelos camponeses para fins de revolta social e política, ele acaba escrevendo um adendo a esse documento. É um texto muito forte, né, muito duro, em que ele motiva os príncipes a atacarem os camponeses esses que ele chamou nesse texto de assassinos e horda de salteadores. Essa é uma das páginas polêmicas na história do Lutero, porque é verdade que o texto não é a causa direta do massacre que aconteceu, porque ele já estava em curso, mas fala-se em milhares e milhares de camponeses mortos nesse período. Thomas Münzer recebeu uma atenção especial de teóricos marxistas e especialmente a revolta dos camponeses, porque esses teóricos como Engels, por exemplo, viram ali uma espécie de comunismo primitivo, né? A possibilidade do estabelecimento de uma sociedade sem classes. O filósofo e também estudioso de religião Ernest Bloch também escreve um famoso texto conhecido chamado Thomas Münzer, o teólogo da Revolução. Foi um grande líder que sonhou com uma sociedade sem classes, com liberdade, mas ao mesmo tempo um grande radical que não abriu mão da defesa da luta armada para que os príncipes fossem derrotados em nome do povo e em nome do Espírito Santo. Uma história que merece a nossa atenção e merece ser estudada. Nós estamos na cidade de Münchhausen, na Alemanha. Aqui foi um dos principais centro da revolta dos camponeses de 1524 e 1525. O nome que se destaca aqui é o nome do Thomas Münzer. Thomas Münzer inicialmente foi colega de Lutero. Lutero chegou a indicá-lo para ser pastor na cidade de Zwickau, mas logo depois ele rompeu com Lutero porque ele achava que Lutero não estava sendo radical o suficiente. Ele dizia que os outros reformadores estavam muito presos à letra da lei, à Bíblia. Ele afirmava que agora era um tempo do Espírito. Era ligado também ao movimento dos anabatistas espiritualistas, foi por estes muito influenciado. Então, ele dizia que o Espírito Santo estava inspirando a ele e a outros da sua geração para conseguirem estabelecer uma sociedade sem classes. E se preciso fosse, eles deveriam ir para a luta armada. Ele não apenas defendeu isso, como ele acabou indo. Ele entrou em debates bastante contundentes contra Lutero. Lutero também escreveu textos contra ele. O Frederico, o sábio, o eleitor da Saxônia, chegou a enviar em 1524 o seu irmão para ouvir um sermão de Thomas Münzer e entender as suas ideias. Ele fez um sermão baseado em Daniel, capítulo 2, no qual ele se apresentava como uma espécie de Daniel, o libertador do povo de Deus, contra as forças opressoras. Ele dizia que Deus havia estabelecido os governantes para logo depois tirá-los. E isso estava sendo ordenado pelo Espírito de Deus, e os camponeses, o povo, deveria tomar essa iniciativa para derrubar os governantes, para destruir os governantes. Não deveria haver a submissão aos governantes, como Lutero, por exemplo, estava pregando. Portanto, Thomas Münzer é um dos grandes líderes da chamada Reforma Radical. Quando ele chega aqui na cidade de Münchhausen, ele vai se tornar pastor de uma igreja. Exatamente essa igreja. Era aqui que Thomas Münzer pregava.
fazia os seus sermões e conclamava o povo ao levante. Ele, em 1525, acabou liderando 300 camponeses que foram se juntar a milhares de outros camponeses na famosa Batalha de Frankenhausen. Em 1525, eles foram massacrados, cerca de 5 a 6 mil pessoas foram massacradas pelas forças dos príncipes. E ele foi aprisionado e em maio daquele ano ele acabou sendo morto. Teóricos do marxismo estudaram a revolta dos camponeses e o próprio Thomas Münzer como uma espécie de comunismo primitivo, um proto-comunismo. O Engels escreveu uma obra sobre a Revolução dos Camponeses e o filósofo marxista e também estudioso da religião Ernest Bloch escreveu um texto famoso chamado Thomas Münzer, o Teólogo da Revolução. Nós poderíamos fazer um contraste entre Lutero e Thomas Münzer, dizendo que se Lutero queria uma evolução social, o Thomas Münzer queria uma verdadeira revolução social. E isso, como já foi dito, inspirado pelo Espírito Santo. Um dos grandes líderes da chamada revolta radical, que merece muito a pena ser estudado. Ele não apenas pregou isso, como ele foi para a ação. Ele sonhou de fato com uma sociedade sem classes, ele acreditava que isso seria possível e ele se comprometeu com essa luta, foi até o fim, acabou sendo morto por isso. Um homem ao mesmo tempo libertário e ao mesmo tempo profundamente radical nos seus ideais. Em função disso, ele acabou sendo morto. Thomas Münzer, o teólogo da Revolução. I think there's another issue as well. You know, people bring up that and Edwards and slavery and Calvin and, you know, issues that he had. And I think one of the dangers in all of that is that we're assuming that, number one, there are some Christian writers, leaders, historical figures out there that weren't sinners. Right? Because whatever Luther wrote, here's a news flash. What he thought was worse. And I'm not talking about this issue. I just mean in general. He was a sinful man. He said sinful things. He thought sinful things. He did sinful things. But so are you. And it's always ironic to me that people want to dismiss Luther or Calvin or Edwards or whomever because of some issue that they find out about in their lives, but they don't disqualify themselves for things that they think and say and do. And the fact of the matter is, you know, God's never used a sinless man to write things for us. All of them are sinners. So unless you're getting ready to dismiss everything that's ever been written, be real careful about, you know, whether or not somebody who writes things that are true and helpful should be dismissed because there are areas in their life where they were inconsistent and hypocritical, because that's all of us.